Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem e que a paz de Jesus esteja aí no coração de todos vocês. Estamos de volta aqui para trazer mais um capítulo desse livro aqui, Mais Perto do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. Antes de mais nada, eu sempre gosto de lembrar que esse livro tem para mim uma característica toda especial, porque eu, quando estive em Uberaba, lá dos idos de 1983, tive a felicidade de obter uma dedicatória do próprio Chico nesse livro, e foi um dos motivos que eu escolhi para gravar esses vídeos para vocês, que além de tudo é um livro muito lindo, muito profundo, com muitos ensinamentos para nós todos, tá certo? A gente sempre gosta de lembrar também que nós temos esse canal aqui, chamado Reflexões Espiritualistas, que se dedica integralmente ao estudo das lições da doutrina espírita, da obra de Kardec, da obra mediúnica de Francisco Cândido Xavier e, obviamente, do Evangelho de Jesus, né? Não é outro motivo a não ser esse de trazer para vocês um pouco dessa maravilha, vamos dizer, dessa coisa iluminada, eu chamo de pérolas de luz, né? Que nós podemos sorver e enriquecer cada vez mais a nossa alma e o nosso coração, enchendo-o de bênçãos, de paz, de esperança e de amor. E falando em amor, esse é o título do livro de hoje, do capítulo de hoje, se chama Amor. Nós vamos ver aqui o que o Emmanuel nos reserva para a tarde ou para a noite de hoje. Não sem antes pedir a vocês que, se gostarem do conteúdo do canal, né, do material que estamos apresentando, se inscrevam aqui, nesses sininhos de notificação, para que vocês possam receber novos vídeos quando eles forem publicados, e também deixar o seu like, para que a plataforma do YouTube entenda que esse é um vídeo muito bom e ofereça para mais e mais pessoas que possam tirar proveito, né? Um proveito positivo das lições que nós aqui estamos bebendo nessa fonte pura que é o Evangelho de Jesus, através da doutrina espírita, né? Que nada mais é do que o próprio Evangelho redivivo, só que agora pela palavra dos amigos espirituais que escreveram, tanto quanto temos aqui o Emmanuel no dia de hoje, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá, como eu falei, nós vamos ver aqui o capítulo 5, chamado Amor, e o que o Emmanuel nos reserva na noite ou na tarde de hoje. Vamos lá, com muito cuidado, carinho, vamos ver. Então o Emmanuel começa dizendo assim: Amor, não ouvides que o amor é a base de nossa sustentação nos menores passos da vida. Então você vai ver que ele vai trazer alguns exemplos para dizer que desde o momento em que nós nascemos até o momento em que nós desencarnamos, o amor sustentou a nossa trajetória aqui na Terra. E por que não dizer que também no mundo espiritual e em outras encarnações, como a doutrina espírita já nos bem explica, tá certo? Mas ele traz exemplos muito claros aqui para nós. Ele diz assim, ele, né, o amor, abarca em si todos os recursos da própria natureza, em que te desenvolves, alimentando-te o ser e abençoando-te os dias. Então, tudo que vem da natureza, né, os alimentos, as árvores, as plantas, a vegetação, as florestas, os oceanos, os animais, os peixes, os mamíferos, enfim, tudo que está na natureza, isso é obra de Deus. Por que a gente fala que é obra de Deus? Porque Deus é amor puro.
Deus é soberana justiça, mas acima de tudo é soberano amor. É o ser que nos criou, né? Nós somos espíritos eternos criados por Deus e, portanto, somos filhos dele e podemos participar junto com ele como sendo co-criadores em condição menor, mas co-criadores. Todos nós podemos ter filhos, propagar as nossas heranças hereditárias. Então, nós somos filhos de Deus e temos essa centelha divina dentro de nós. E ela está refletida também no mundo em que nós vivemos, né? Ele diz assim: observa no sol que te mantém a estabilidade do mundo. Todo mundo aqui sabe, né, gente? Mas não custa repetir. Se um dia o sol apagasse, isso não vai acontecer tão cedo, né? Nosso sol tem um tempo de vida estimado entre 9 e 10 bilhões de anos e ele tem 4,5, 5, então ele está na metade da vida, bilhões de anos. Mas se ele se apagasse, a vida na Terra se extinguiria rapidamente. É o Sol que traz energia para nós, para tudo, né? O Sol que esquenta o planeta, que mantém a água líquida, que mantém a atmosfera no nosso planeta. É tudo isso que a ciência já demonstrou. Então o Sol é a fonte da vida. E quem criou o Sol? Deus. Deus, que nos deu esse planeta no lugar certinho, com a temperatura certa, com a distância certa em relação ao Sol, com as 4 estações do ano, né? Então é essa maravilha que Deus nos colocou nas mãos. E esse Sol que está aí, e essa terra que nós vivemos, nasceu nas mãos do Cristo, certo? Está lá no livro A Caminho da Luz. O Cristo recebeu do próprio Criador a Terra como uma bola de fogo há 4,5 bilhões de anos atrás e cultivou o planeta para que ele chegasse nesse estágio evolutivo, para que nós pudéssemos aqui habitar há algo como 30 ou 40 ou 50 mil anos, ou 100 mil anos, se vocês quiserem voltar nos hominídeos, que não é nada perto de 4,5 bilhões de anos, né? Então, o Sol mantém a estabilidade do mundo. O Sol é a vida, né? No mundo que te oferece o pão da subsistência. O pão vem de onde? Do trigo. E o trigo vem de onde? Da natureza. No ar que te assegura o alento corpóreo. Imagine se nós não tivéssemos atmosfera, como que nós respiraríamos, né? Então, tem a proporção certa de oxigênio, de nitrogênio na atmosfera, que nos permite respirar assim que a gente sai da barriga da nossa mãe. Essa maravilha da criação, né, gente? Ele fala ainda: o amor palpita na experiência que te auxilia o crescimento espiritual. Isso aqui é bem profundo, viu, gente? E ampara-te com o obstáculo que é a medida de tua força. Então, ao mesmo tempo que ele nos oferece, né, a medida de auxílio para o nosso crescimento espiritual, crescimento para onde? Para espíritos eternos e espíritos puros que um dia seremos. Ao mesmo tempo, nós temos os obstáculos na vida que nos servem para reforçar a nossa força de vontade, o nosso livre-arbítrio, para vencermos essas dificuldades e superarmos esses obstáculos, tá certo? Tudo isso é proporcionado pela bondade divina. Ele diz ainda: brilha nos dons que te conferem esperança e consolo. Olha bem, gente, essa palavra, esperança. Esperança e consolo. Esperança no que? Em dias melhores, onde o mundo será mais feliz, com menos guerras, menos destruição, menos morticínio, menos assassinatos, menos homicídios. Essa é a nossa esperança. E consolo para passarmos por essas dificuldades todas, que a Terra ainda é um planeta de provas e de expiações. Na palavra que te ensina, né?
Lembrem-se dos seus professores, dos nossos professores no ensino primário que nos ensinaram as primeiras letras. Lembram-se deles? Pois é, eles foram mandados por Deus. No amigo que te socorre, quando nós temos necessidade de um braço amigo, no companheiro que te levanta e no adversário que é sempre um valioso instrutor no campo da experiência. O Emmanuel sempre falava com o Chico que os nossos adversários são algo de valioso para nós. Porque muitas vezes, por que ele dizia isso? Porque muitas vezes os nossos amigos têm bondade para conosco e não nos apontam os defeitos que nós eventualmente não estamos vendo. Mas os adversários têm a virtude de nos apontar os defeitos, sem medo, né? Porque eles são nossos, entre aspas, adversários. Então é por eles que nós conhecemos os nossos erros, as nossas limitações, as nossas dificuldades a serem superadas ainda, no campo do próprio amor, da afetividade, até da educação, da moral e do Evangelho de Jesus, em todo esse campo, né? Pelo amor entrastes na terra e lhe desfrutas os bens. Então, como que nós chegamos aqui na terra? Tivemos que ter um pai, uma mãe. Ah, mas eu não conheço meu pai. Mas você teve uma mãe que te gerou. Ah, mas a minha mãe morreu cedo ou me abandonou. Mas é a tua mãe, ela te ama onde ela estiver. Porque mãe é mãe, né? Também o Chico dizia que o maior amor do mundo é o amor de uma mãe por um filho. Eu vejo lá na casa transitória onde eu trabalho, com as famílias assistidas, mães gestantes, o carinho da mãe para com aqueles pequeninos, para com os bebês no colo, amamentando, né? E quando eu vejo, eu lembro sempre daquela passagem do Evangelho que ele fala, Cristo, né? Fala para nós, deixai vir a mim os pequeninos. E eu vejo aqueles pitoquinhos andando lá, agarrado na saia da mãe, falo, nossa, como Deus é bom, né? Permite que a gente tenha essa infância, né? O esquecimento do passado, né? Através da reencarnação. Então tudo isso, gente, é o amor de Deus. Por ele, pelo amor, trabalhas e te devotas à construção do futuro. Todos nós, gente, de uma forma ou de outra, trabalhamos, né, para sustentar a nossa família, para alimentar os nossos filhos, para crescer como ser humano, aprender mais, né, ter uma profissão, né? Então é o amor divino nos empurrando, né, como sendo uma mãe divina nos amparando até a maioridade. E dele, do amor, aguardando a vitória, que te polariza os sofrimentos e os sonhos. Então é através, né, desse amor é que nós exultamos no amor e temos a fé e a esperança nas dificuldades e nos sofrimentos. Tá certo? Então rendamos graças a Deus a isso, né? A oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar a dos nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo mal, pois teu poder é grande para sempre, né? Então essa é a oração que Jesus nos ensinou. Deixou essa oração, o Cristo teve o cuidado de deixar para nós uma oração dominical, uma oração destinada a esse Pai de amor e bondade. Junto dele, do amor, erguestes o templo do lar, tecendo os elos suaves da família consanguínea, em que te consagras à luta redentora, e com ele, com amor, penetrarás o segredo maravilhoso do sacrifício, esquecendo a ti mesmo, em favor daqueles que te povoam o coração.
De novo, gente, é só olhar o sacrifício da mãe, de um pai, as horas de sono perdidas por eles para cuidar da gente quando estávamos doentes, quando estávamos com febre, né? Esse amor de mãe nasce do amor divino de Deus. É Ele que colocou esse amor no coração das mães e dos pais. E por esses filhos nós sofremos e trabalhamos, às vezes, a vida inteira para que eles sejam felizes, para que tenham saúde, para que tenham estudo, para que progridam na vida. Então, por trás de tudo está o amor, gente. É o amor, a luz que te arrebatará ao assédio das sombras, né? Acabamos de ver, Senhor Pai, nos livra das tentações, né? Então a gente pede para Deus nos livrar das tentações. A verdade que te dissipará as ilusões e o braço amigo que te conduzirá às eminências da grande vida. O que é a grande vida? A nossa grande vida de espíritos, quando tivermos espíritos mais elevados, em comunidades espirituais mais avançadas, talvez quando a gente já nem precise mais reencarnar na Terra, viveremos em comunidades mais felizes. É o que o Cristo chamou de reino dos céus. Ele falou, meu reino ainda não é desse mundo, mas eu trabalharei até que ele seja, e nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então Cristo deixou essa mensagem de esperança para todos nós. Então é a luz do amor que nos livra dos problemas, das sombras, das trevas. É a verdade que nos conduz a dissipar as ilusões, porque temos ilusões. Muitas vezes a vida carnal aqui nos convida, vamos dizer assim, a certas ilusões de bens materiais, de poder, de dinheiro, de ganância. Então, esse amor divino nos liberta dessas sensações viciantes, para não dizer das piores ainda, né? Que são ilusões, porque elas passam. Quando a gente deixa esse planeta aqui, esse mundo, esse corpo, não levamos nada, gente. O que a gente leva é aquilo que construiu de bom dentro dos nossos corações. Então ele diz assim, não permitas que semelhante bênção cintile apenas em teu pensamento, em tua boca. Responde ao amor que te ama em todos os ângulos do caminho, servindo aos outros infatigavelmente. Olha essa palavra aqui. E mais cedo do que possas presumir, será a tua alma, por ele convertida em rutilante estrela, refletindo-lhe o brilho eterno. Né? Então, o amor vai nos levar a ser mais dia, menos dia, não sei quando a gente menos espera, a ter uma estrela cintilante dentro dos nossos corações. Né? E já diziam os espíritos, amigos espirituais, quem ama mais pode mais. Né? Quem ama mais pode mais. Uma prece de quem ama tem uma importância muito grande. Né? Uma atitude de amor de quem realmente ama modifica o ambiente, modifica situações, resolve às vezes tragédias ou evita que elas aconteçam. Então, ele está dizendo, gente, olha aqui, responde ao amor que te ama em todos os ângulos do caminho. Então esse é de fora para dentro. Servindo aos outros, esse é de dentro para fora. Como? Infatigavelmente. Como foram todos esses luminares do Evangelho, Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce na Bahia, Chico Xavier, Francisco de Assis, todas essas criaturas, gente, tinham uma coisa em comum. Amavam permanentemente e infatigavelmente e só paravam quando morriam. Amavam invariavelmente, amavam a todos, né?
É isso que a lição da noite está nos ensinando. E quando isso acontecer, o nosso coração, que hoje é triste e apagado, se tornará uma estrela rutilante, uma estrela brilhante, né? Aonde? Refletindo o brilho eterno na nossa vida eterna. Tá bom? É isso aí, gente. Liçãozinha simples, mas muito bela, que eu deixo aí para vocês refletirem, já que o nosso canal se chama Reflexões Espiritualistas, né? E que tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe. Tchau. Voltamos na próxima.